Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, e então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar para ele. E então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando chegar aquele que te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto será uma honra para ti diante dos convidados. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 22º domingo do tempo comum. E o domingo é sempre o dia do nosso encontro da comunidade, é o dia da refeição em comum que nós fazemos, onde o que é servido nesta refeição é o próprio alimento que o Senhor nos dá, a Eucaristia, é a sua palavra, é Ele próprio que se faz refeição para nós todos os dias, especialmente nos domingos, nos dias de encontro da comunidade. Nós estamos encerrando este mês de agosto, mês das vocações, e esta última semana foi dedicada aos leigos e leigas. E hoje, especialmente, o último domingo do mês é dedicado aos catequistas. Até anunciei na semana passada que seria o dia do catequista, domingo passado, por ser o 4º domingo do mês, mas não vi que tem mais um domingo neste mês, portanto, hoje é o dia em que nós celebramos os catequistas, essa gente dedicada que serve as nossas comunidades em todos os momentos de catequese, seja a catequese infantil, os adolescentes, os jovens e também os adultos, que hoje em grande número procuram a evangelização. Catequistas são mais do que professores, mais do que ensino da doutrina, eles ensinam com a própria vida, eles dão testemunho da sua fé, eles fazem esse processo que nós chamamos hoje de iniciação à vida cristã, que faz com que aqueles que se aproximam do Evangelho possam não só estudar ideias, doutrinas, mas também perceber e conviver com aqueles que vivem a sua fé de tal maneira que podem ser exemplo e incentivo para aqueles que começam no caminho de Cristo, seja na fase inicial da vida, as crianças, seja na fase já madura, onde hoje tantos procuram a fé depois de ter passado por muitos outros caminhos. Portanto, os nossos catequistas sejam homenageados hoje. A cena do Evangelho de hoje é uma refeição. Eu falava no início da nossa refeição semanal, que é a Eucaristia. Portanto, a ligação desta cena de hoje com a Eucaristia é imediata. Mas esta refeição é muito especial. Jesus não era assim muito afeito a ir tomar refeição na casa de gente rica e de gente importante. Ele se dava muito melhor na mesa dos pobres, naqueles que eram desprezados por todos. Porém, ele não se recusou a estar presente em algumas ocasiões, e nessas ocasiões o seu ensinamento é sempre muito importante para a nossa vida comunitária, como aconteceu nessa refeição que acontece na casa de um fariseu importante. Para a gente ter o contexto dessas refeições, a refeição sempre foi um lugar de encontro
das pessoas. Mas naquela época, a refeição tinha um toque diferente. Era costume que depois do culto na sinagoga, se convidasse alguém que se apresentou ali, alguém que expôs o seu ensinamento, a sua doutrina, um dos mestres da lei que fossem mais conhecidos, era convidado para continuar o assunto do culto da sinagoga na casa de alguém importante enquanto tomava a refeição. Refeição que durava um longo tempo e era ocasião então para esse mestre explicar ou ensinar a sua mensagem. Jesus chamava muito a atenção dos fariseus e eles o observavam, diz assim o evangelista. Eles observavam com a finalidade até de contradizê-lo, de pegá-lo em algum ensinamento errado contra a lei, de desmoralizá-lo. Foi por isso que convidaram Jesus. Não é porque gostassem dele, não. Mas Jesus sabe muito bem disso e ele vai até esse ambiente hostil, mas vai com sua sabedoria toda e vai aproveitar a ocasião para uma grande lição. Essa grande lição está na observação de Jesus de que os fariseus eram doidos por tomar os primeiros lugares. Queriam ser os mais importantes, buscavam aparecer sempre. E essa era uma atitude, no dizer de Jesus, muito errada, porque ele explica na própria parábola que ele faz da festa de casamento, ele explica que quem busca os primeiros lugares pode sair envergonhado. Quem se senta no último lugar e é convidado a assumir um lugar mais importante, este é honrado, é elevado. Então, Jesus começa por esse ensinamento que é contundente para com os fariseus. E a gente pode dizer que também nos nossos encontros, nas nossas comunidades ou na sociedade em geral, a busca pelos primeiros lugares às vezes é ridícula. Quando a gente olha, não só no meio da comunidade, mas no meio da sociedade, no meio político, nas reuniões empresariais, nos meios de comunicação, a gente vê como as pessoas procuram sofregamente aparecer, tomar os primeiros lugares, ganhar a atenção de todos. E isso, para Jesus, é mau sinal. É sinal de ostentação vazia. Enquanto que aquele que fica no último lugar e ele é reconhecido e é elevado até um lugar mais evidente, esse é que é honrado. E por isso, então, está aí uma lição que serve não só para a nossa vida comunitária, mas para o nosso dia a dia mesmo. Ser humildes, não escolher logo os primeiros lugares, não querer passar por importante quando a gente não é, não querer mostrar-se e depois passar pela vergonha de ser contrariado e desbancado. Pois bem, essa lição Jesus complementa com uma outra colocação, dizendo: quando você der um jantar, fala ele para os fariseus, não convide os amigos ricos, não convide os parentes apenas, convide aqueles que são pobres, aqueles que são relegados, aqueles que são deficientes, aqueles que são pecadores, porque esses é que merecem ser convidados na reunião para que eles possam crescer, melhorar, desenvolver-se. Assim, Jesus passa também um recado para as nossas comunidades. Facilmente as nossas comunidades se tornam um lugar de relacionamentos fortes e de muitos amigos. E isso é bom. Não é ruim a gente ter amigos na comunidade da igreja, às vezes amigos de longa data que se reúnem nas nossas comunidades eclesiais. Porém, não basta que nós sejamos um grupo de amigos. É preciso que a gente esteja aberto àqueles que necessitam entrar, àqueles que precisam do Evangelho, aqueles que podem fazer parte da comunidade
se forem admitidos no círculo do nosso relacionamento. Então, o que distingue uma comunidade de um grupo de amigos é que o grupo de amigos só olha para dentro, só para si mesmos, enquanto que uma comunidade cristã verdadeira sempre é um grupo de amigos, mas é um grupo que olha para fora, é um grupo que olha para além dos limites, além do cercado da própria comunidade para estar com aqueles que realmente necessitam. E a recompensa de Jesus não é nesta vida, a recompensa é a vida eterna. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.